Olá, estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe. Estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para vocês. De olho na tela, vamos ver aqui qual será o nosso tema abordado hoje. Vamos falar sobre a escravidão e a resistência indígena nas Américas, né? Um tema muito importante, né, para nós que tão pouco conhecemos os nativos que habitam o nosso continente americano, né? É necessário conhecermos muito mais. E aqui na capa vocês têm aqui uma menção, né, a PL 490, que é o projeto de lei, né, é uma lei que está sendo votada no Congresso, né, e que tem o principal foco, né, em tirar cada vez mais as terras indígenas que já são demarcadas, né, colocar burocracias, né, para que os indígenas percam as suas terras, né, os seus territórios já demarcados constitucionalmente, né, na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né, que garante demarcação de terras indígenas. Né? Então, veja bem, né, o que está sendo votado no nosso Congresso, a diminuição dessas terras, né, dessa demarcação para os indígenas. Né? E houveram até manifestações, né, desses indígenas, né, várias manifestações ali em Brasília, né, no Distrito Federal, na capital, para que essa PL, esse projeto de lei, não seja aprovado. Tá? Infelizmente, né, os governos agora estão tentando cada vez mais passar as boiadas, né? Mas vamos seguir aqui e aprender um pouco aqui sobre os povos indígenas. Vamos para o próximo slide, tá bom? Acompanhe aqui comigo, ó. Lugares seguros para a juventude indígena se baseiam no território. É um título de um vídeo, né, que eu coloquei aqui para vocês. Tem o link do vídeo aqui ao final do slide, né, vocês podem acompanhar. E eu gostaria que vocês assistissem, tá? Por favor, quem tiver tempo, assista esse vídeo, que é muito interessante e muito importante, tá bom? E eu vou aqui resumir um pouquinho para vocês o pensamento dele. Abre aspas, ó. Lugares seguros para a juventude indígena se baseiam no território, na importância que existe em estar dentro do território e de continuar existindo, afirma Porã Potiguara, colaborador da Rede de Juventude Indígena do Brasil, REJUND, sobre o Dia Internacional da Juventude. Comemorado em 12 de agosto deste ano, a data trouxe com o tema Espaços Seguros para a Juventude. Né? Então, é um projeto, né, comemoração 12 de agosto, né, o Dia Internacional da Juventude, que expõe, né, a necessidade, né, dos indígenas jovens. Né? Imagine você ser indígena, jovem e indígena. Né? Como que você vai fazer para viver nesse, entre aspas, dois mundos? Né? O seu mundo, né, que você está ali, né, o indígena está ali vivendo na comunidade dele, e o mundo do branco, né, do ocidental, né, enfim, o mundo do branco, né, que é uma sociedade capitalista. Então, muitas vezes se torna conflitante, e na maioria das vezes o branco se sobrepõe, né, ao indígena, né, porque o espaço, né, da urbanidade branca vai se espalhando, né, e tomando conta aí das florestas, das matas, das terras sagradas para os indígenas, de suas comunidades, né, desmatando inclusive. Então é muito importante, né, que esse jovem tenha um lugar, esse jovem indígena tenha um lugar saudável, né, para ele se desenvolver, para ele crescer, para ele se desenvolver e absorver, né, aprender e viver, né, a cultura do povo dele, né, que ele tem direito. Né, e para isso, né, a gente tem que deixar, né, as terras dos caras lá, né, gente, né, para que eles possam continuar a vida deles, né, fazer de acordo com a cultura deles ali dentro. Né, então é necessário que haja principalmente a demarcação, né, dessas terras, né, para que ninguém os incomode, ninguém destrua, né, o seu habitat, né, assim como a gente não quer que ninguém destrua o nosso habitat aqui, né, a nossa civilização, nossa cidade, ou o homem do campo. Então temos que viver mais aí em harmonia. Né? É uma coisa que não acontece aqui no Brasil nos últimos 500 anos, pelo menos, mas temos que descobrir isso. Hein? Vamos para o próximo slide. Vamos ver aqui a Carta Régia de 13 de maio de 1808,
né, o que ela diz sobre os botocudos. Né? Porque para a gente entender, pessoal, a resistência, né, indígena, nós temos que ver também como que os brancos, né, os europeus no caso, né, tratavam esses povos. Né? Eu passei no slide anterior para vocês uma explicação ali do vídeo da juventude indígena, né, pedi para vocês assistirem, né? Mas agora vamos dar um foco diferente aqui. Vamos analisar um documento histórico, né? A Carta Régia de 13 de maio de 1808. Né? A Carta Régia é um documento oficial, né? Uma lei ali do governo. Né? E nessa carta, né, de 1808, período de Dom João VI, né, quando a família real vem aqui para o Brasil também, né, essa carta manda fazer guerra aos índios botocudos. Eu vou explicar para vocês quem são os índios botocudos depois. Né? Mas veja aqui, ó, essa carta, né, ela vai descrever um pouco da situação ali em 1808. Tá? Veja, Carta Régia. Deveis considerar como principiada a guerra contra estes bárbaros índios. Então, olha o jeito que o europeu descreve o indígena, bárbaro, né? Esses bárbaros índios, que deveis organizar em corpos aqueles milicianos de Curitiba e do resto da capitania de São Paulo, que voluntariamente quiseram armar-se contra eles, e com uma menor despesa possível da minha real fazenda, perseguir os mesmos infestadores, dios do meu território, procedendo a declarar que todo miliciano ou qualquer morador que segura algum desses índios poderá considerá-los por 15 anos como prisioneiros de guerra, destinando-os ao serviço que mais lhe convier, tendo, porém, vós todo o cuidado em fazer, declarar e conhecer entre os homens índios que aqueles se quiserem aldear e viver debaixo do suave jogo das minhas leis, cultivando as terras que se aproximarem, já não só não ficarão sujeitos a serem feitos prisioneiros de guerra, mas serão até considerados como cidadãos livres e vassalos, especialmente protegidos por mim. Então, o que quer dizer isso aqui, gente? Ó, a gente tem um trecho grande, já continuo para vocês, mas é um pouco difícil de entender porque a linguagem não é de hoje, né? A linguagem é de séculos atrás, né? E o seguinte, né? O que está dizendo aqui? Que o pessoal aqui do Brasil, né, podem, né, escravizar os índios botocudos, né, se você tiver posse, né, de guerra, um guerreiro ali que você derrotou, índio, que você foi ali, invadiu a terra dele, você aprisionar ele, você pode fazer ele de escravo, né? E também, se os indígenas quiserem se sujeitar às leis ali, né, dos brancos, né, dos europeus que governam aqui o Brasil na época, né, os portugueses, gente, se eles quiserem se sujeitar a essas leis, eles podem viver na sociedade, né? Mas eles têm que viver embaixo das leis do homem branco, isso fica bem claro. Então, para os portugueses, europeus, o que os índios são? Selvagens, né, bandidos, né, silvícolas, pessoas raivosas, né, quase animalescas, que têm costumes muito primários, primitivos para eles, né, não evoluídos, não civilizados, de acordo com os portugueses. Né, e isso, né, parece que na época dava o direito para eles, né, para os portugueses, de escravizá-los, matá-los, né, inclusive até constitucionalmente, né, na Carta Régia aqui, era uma lei, né, gente. Então, veja a forma que os índios foram, os indígenas, perdão, foram tratados, né, aqui, os nossos nativos, né, foram tratados pelos portugueses, como era a imagem deles para a Europa, olha só. Né. E veja aqui, vamos continuar. E fazendo praticar isto, mesmo religiosamente, com todos aqueles que vierem oferecer-se a reconhecer a minha autoridade e se sujeitarem a viver em pacífica sociedade debaixo das minhas leis, protetoras de sua segurança individual e de sua propriedade. Quem está falando aqui na carta é o Dom João VI, né, gente? O rei, né, o rei de Portugal, né, que era, na época, né, quem ocupava ali a posição, né, de maior destaque no governo português. Né? Então, é isso.
Olha a imagem que os portugueses, né, tinham dos nossos indígenas, né, especialmente dos índios botocudos, aqui, a quem eles declararam ali guerra e escreveram, né, no documento, né, permitindo que as pessoas escravizassem eles, né, enfim. Né. Agora, vamos para o próximo slide, para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor. Os botocudos, ó, finalmente, veja, não sei se vocês já viram uma imagem, né, de um indígena com esses acessórios, né, com essa aparência, é bem conhecido, né, e vocês têm aqui os botocudos, né, que foi uma denominação, né, genérica, né, um nome genérico que os próprios portugueses, os colonizadores, colocaram, né, em alguns diferentes grupos de indígenas, né, porque botocudo não é um povo, né, não é um povo só, né, são alguns povos que eles viram que eram meio parecidos, né, semelhantemente, aí colocaram lá o nome de botocudos, né. E eles têm, né, eles são conhecidos, né, a sua maioria pelo menos, eles usavam os botoques, né, que eram um ornamento de circular, redondo, né, geralmente de madeira, introduzido na orelha, no nariz, no lábio inferior, né, e aí eles usavam isso na orelha, né, e no lábio ali. Eles também eram chamados de aimorés, né, e eram numerosos na época das primeiras incursões dos portugueses aqui, né, quando os portugueses chegavam aqui, né. Eles ficavam mais ou menos ali no sul da Bahia, né, na região do Vale do Rio Doce, né, que é Espírito Santo, Minas Gerais também. Então, esses botocudos, né, chamados botocudos aí, eles ficavam por ali, né, e são esses indígenas a quem os portugueses declararam guerra ali na Carta Régia, né. Vamos para o próximo slide. Os jesuítas, olha só, nós vamos entender aqui a questão dos jesuítas um pouco também. Eu trouxe essa pintura aqui do Rugendas para vocês verem, né, que simboliza muito o trabalho ali do jesuíta, né. Mas para vocês entenderem, para começo de conversa, a Companhia de Jesus, né, quem pertencia aos jesuítas, né, eram padres, né. Ela era uma ordem religiosa, fundada lá em 1534, né, por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, né, liderados, né, por Íñigo Lopes de Loyola, depois ficou conhecido como Santo Inácio de Loyola, né. E a congregação, né, a Companhia de Jesus foi reconhecida pelo Papa também depois, né, alguns anos depois. E hoje ela é conhecida pelo seu trabalho missionário e educacional, né? O que eles faziam? Eles formavam comunidades, né? Pegavam ali um pedaço de terra, formavam comunidades, construíam roças ali para o pessoal trabalhar, escolas ali para ensinar, uma igreja, enfim, e desenvolver uma comunidade ali, né? Com indígenas, né? Exclusivamente ali com os indígenas, né? Eles cuidavam ali da parte, né, do contato com os indígenas. Por quê? Porque a igreja, né, sempre esteve ao lado do exército na colonização, né? O militarismo e a religião sempre adentraram primeiro as terras, né, principalmente das Américas, né, quando Portugal, Espanha chegaram aqui, né? Então a igreja sempre estava ali do lado, sempre estava junto com a colonização. Por quê? Por que junto do militarismo também? Porque os militares conquistam através da força. A igreja conquista através da palavra, né? Da obediência, né? Da ordem que ela promove, né? Através da religião. E esses indígenas não eram católicos, né? Para isso acontecer, eles precisavam aprender, né? Daí quando os jesuítas entravam, né? Eles ali cuidavam daqueles indígenas, né? Em troca eles aprendiam a religião, né? Eram catequizados, batizados, né? Enfim, é algo que não se parece nada confortável, né, também, né, para o ser humano, né, ele já tem a religião dele ali
a troco dele ter uma vida digna, né? Numa terra que já é dele, né? Porque ele é nativo dali, ele tem que aprender uma religião, se converter, abandonar todas as crenças dele e a cosmogonia do povo dele, tudo, as tradições, né? Não me parece nada agradável isso, né? E foi o que basicamente os jesuítas desenvolveram aqui, né? Mas de certa forma ajudaram os índios a serem protegidos, né, dos outros homens brancos, né, em alguns lugares principalmente, né? Muitos bandeirantes, por exemplo, atacaram acampamentos jesuítas, né, matando índios, padres, enfim. Mas de fato, né, não era um trabalho muito interessante para o indígena, esse trabalho da catequização, né, de ensinar a religião para ele, né? E, infelizmente há pessoas de certas religiões de massa que fazem isso até hoje, né? Vão aos povos indígenas para levar a palavra de Deus, o cristianismo, né? Como se eles precisassem, né? Eles já têm a cosmogonia deles, eles já têm os deuses deles, né? Já têm as entidades que eles acreditam, né? Não precisam de outra, né? O que a gente precisa é respeitar, né? Respeitar, ter tolerância religiosa, né? Com eles e eles para com nós, né? Então é isso, né, pessoal? Afinal, até na nossa sociedade branca, né? Digo branca, gente, né? Porque a gente está falando de matrizes, né? Matrizes étnicas, né? Claro que tem negros na sociedade também, mas eu estou falando dos brancos na questão de imperialistas, né? De colonizadores, né? Que ali foram subjugando os povos indígenas, né? Mas veja, na sociedade branca, né? Até na nossa sociedade tem diferentes religiões, né? Então, a deles também é mais uma, né? Que é uma cosmogonia mais antiga de outros povos, né? Então, nós temos que respeitar, é basicamente isso, tá bom? Então, os jesuítas, né, fizeram esse trabalho aqui, né? Também é uma forma de colonização, né? Espalhar a palavra de Deus, a religião católica cristã, para ficar mais fácil de dominar a população, né? Afinal, seguindo uma religião só, fica mais fácil de centralizar ali o poder e determinar os comandos ali para o povo, né? Mas nem todos aceitaram isso, né, passivamente, essa escravidão, né, como os botocudos sofreram, né, morte, catequização, né, nem todos aceitaram isso pacificamente. E nós vamos ver aqui ao longo da videoaula, tá? Vamos para o próximo slide. Os Guaicurus, olha só. Os Guaicurus é um povo antigo, né, daqui também, famoso, né, por quê? Porque eles eram um povo bem bélico, assim, guerreiro, ferozes, né? E eles formaram um grande movimento de resistência ali à colonização, né? Vamos entender aqui, ó. Por que Guaicurus o nome? Guaicurus é a passagem de um rio pelos indígenas, Guaicurus, né? É a passagem do rio ali, perdão, né? A passagem de um rio pelo território deles ali, né? Ele é um povo caçador também. Os Guaicurus são povos caçadores, né? É um povo também de cavaleiros voltados para a atividade guerreira, né? O pessoal monta em cavalo e guerreia. Olha só, aqui no Brasil, gente, nativos, olha que legal, né? Na época da colonização, que os portugueses chegaram, né? E um grupo de caçadores coletores, né? Olha que legal, eles caçam e coletam, né? Não plantam, só caçam animais e coletam ali dos arbustos, das árvores. Vamos para o próximo slide, para a gente entender mais um pouco sobre os Guaicurus. Ó. Os primeiros contatos dos europeus com a etnia Guaicuru causaram grandes perdas para os portugueses. Olha só, primeiros contatos, os Guaicurus já guerrearam com eles. Para evitar novas derrotas, o governo da província tentou negociar pacificamente com os indígenas, conquistando um tratado de paz com os Guaicurus no ano de 1791. Então, olha, já viu? Eles estavam em guerra há um tempo já, em 1791, só que eles conseguiram fazer um tratado de paz com eles, né? Os Guaicurus foram resistência à dominação, tendo agido de forma violenta ou sabendo negociar para estabelecer um acordo que lhes beneficiasse de alguma maneira. Então, olha só, a gente às vezes tem a impressão do indígena ingênuo, né? O indígena pacífico, né? O indígena mais mole ali, né? Não foi nada disso, né, pessoal? Houve muita resistência aqui nas Américas, no Brasil, né, frente à colonização dos europeus e dos portugueses, né? Os Guaicurus é um grande exemplo disso, né? Um povo
guerreiro bélico, né, que guerreou com os portugueses e fazia negócios com eles ali, tratados, né, que eles levassem vantagem também. Então, olha, veja, né, então não tem nada de pacifismo ou de ingenuidade. Os povos indígenas eram pessoas em desenvolvimento, assim como os europeus, né, e que estavam ali, né, vivendo de várias maneiras, né, e olha só que interessante. Vamos continuar aqui, ó. No século XVI, habitavam a região do Chaco, divididos em dois núcleos. Um mais ao sul, Guaicurus, né, localizado na margem ocidental do rio Paraguai, nas proximidades de onde atualmente está localizada a cidade de Assunção. E outro núcleo mais ao norte, né, que é o Zambaiá, também na margem ocidental do Alto Paraguai. A adoção do cavalo pelos Guaicurus ocorreu a partir do final do século XVI. Né? Então, olha só que legal. Né? Veja, é um povo que foi totalmente resistência, né, contra a colonização dos europeus. E é muito importante que a gente entenda que ele existiu aqui, né, no nosso território americano. Né? Vamos para o próximo slide, para a gente fechar aqui, né, entender um pouco da resistência na América Espanhola também, e ver a revolução aqui do Tupac Amaru, né, que foi um grande herói nacional para o Peru. Né? Peru, que teve suas eleições recentemente. Né? Vamos entender aqui um pouquinho. Ó. Tupac Amaru, né, ali do vice-reino do Peru, foi um curaca. O que é um curaca? É um líder indígena local indicado pela coroa espanhola. Né? Ele era um líder ali que administrava, né, o local, né, eleito pelos espanhóis que estavam colonizando aqui, que organizou uma revolta contra o aumento de impostos pagos pelos pueblos à coroa espanhola, né, as cidades ali. Os pueblos eram as cidades. Amaru chegou a abolir a mita e a encomenda na província de Tinta. Lembra da mita e da encomenda que a gente já viu, né, que eram os trabalhos forçados dos indígenas? Lembram disso? Mais forças compostas por crioulos e curacas. Lembra dos crioulos também, gente? Os crioulos eram os que estavam abaixo dos nobres, descendentes diretamente espanhóis, né? Era o pessoal nascido aqui, que era rico também. Vamos lá. Ele chegou a abolir a mita e a encomenda na província de Tinta. Mais forças compostas por crioulos e curacas capturaram Amaru e seus rebeldes. Em 18 de maio de 1781, Tupac Amaru foi enforcado e esquartejado na praça central de Cusco. Né? Lembrando que Cusco, né, era uma grande cidade do Império Inca. Né? Tupac Amaru, de descendência indígena. Descendência não, né, gente? Indígena, né? E líder revolucionário, né, contra as políticas abusivas da coroa espanhola. Né? Foi morto, foi esquartejado, né, em praça pública, se tornando um grande mártir da cultura e do país, né? Peru, né? Fica aqui, é nosso vizinho. A gente tem que aprender também um pouco da história dos nossos vizinhos, né? Como diria lá uma professora minha da faculdade. Né? Então é muito interessante a gente entender e fechar o pensamento aqui, gente, entendendo que houve resistência sim na América Portuguesa, Espanhola, Anglo-Saxônica, né? Na América em geral, América do Sul, Norte e Central, né? Houve resistência, houveram vários nativos, vários povos nativos que lutaram contra os colonizadores e muitas batalhas até eles venceram, né? E a gente tem que entender isso, né? Não vejam o indígena daquela maneira, né, mais pacífica, passiva, né, ingênua, né, inábil. Não, os indígenas não são nada disso, né, são pessoas comuns, se desenvolvendo em pleno desenvolvimento, como os europeus também, né, como os asiáticos, né, como os africanos, né, enfim. Então, houve muita resistência aqui contra o projeto de colonização na nossa terra aqui, na nossa América. E vamos para o próximo slide, pessoal, e é isso. Né? Acabamos a nossa videoaula. Obrigado por terem ficado até o final. Tá? Se cuidem, fiquem em casa. Né? Sigam todos os protocolos sanitários, por favor. A pandemia ainda continua firme e forte, infelizmente. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas mídias sociais. Tá bom?
Muito obrigado e tchau. Boa semana e bons estudos.